Olá meus amigos e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. A aula de hoje é uma aula muito especial que eu vou trazer um conhecimento que serve para você que está no básico, que está começando do zero no alemão, e para você que já sabe muita coisa em alemão, que está no avançado. A gente vai aprender muita coisa, inclusive em termos de vocabulário, tá legal? Antes de mais nada, preciso te dar um aviso de que em breve, dentro de algumas horas, a depender da hora que você estiver vendo este vídeo, tá, nós encerraremos as inscrições para o nosso curso fechado de alemão, o curso de alemão EFRITZ 4.0, que é o meu curso de alemão, tá legal? Eu sei que eu tenho um monte de coisa aqui no canal já, mas se você acha que isso daqui é tudo, você está enganado. Eu tenho um curso com N vezes mais aulas do que este canal aqui, que segue uma sequência que te leva do zero absoluto até os níveis mais elaborados, os níveis mais avançados da língua alemã, que permitem que qualquer pessoa que tenha vontade, que se dedique, aprenda o idioma alemão. O link para inscrição está na descrição do vídeo, ou é só você digitar aí www.estudaralemão/matrículas ou estudaralemão.com.br somente, tá? Então, qual é o propósito agora? Indo ao assunto da aula. Na aula de hoje, eu separei um artigo histórico de história, tá? É um artigo de texto. Eu não vou ficar com você em vídeo aqui a aula toda. A partir de um certo momento, eu vou colocar somente o artigo na tela com a nossa lousa embaixo, tá? Porque o formato dele, se eu encaixar a minha tela no canto, vai ficar pequeno para você ler, tá? Eu vou ver, se eu deixar a minha imagem vai ficar menorzinha, porque o formato do texto aqui não ficou muito legal. É um artigo de história, eu não vou estudá-lo por completo, é um trecho, tá? Ele tem centenas de palavras. E como que vai funcionar? Isso aqui não vai ser uma aula onde eu vou ler o artigo e vou estudando, explicando as frases, tá? Porque aí, quando eu faço isso, tem muita gente aqui no canal que já tem um nível legal de alemão. Tem cara que está no intermediário, tem cara que já sabe bastante coisa, mas tem gente, a grande maioria das pessoas, não sabe nada de alemão, tá? E tudo bem que é legal, eu sempre trago aulas explicando, olha, como que fala isso, como que fala aquilo, vamos ler um texto e tal. Mas tem gente que está num nível bem basicão. Nossa, no meu olho, tem um cabelo no meu olho. Tem gente que tá num nível tão basicão e que quando... E a gente tem essa mania, né? A gente começa a estudar um idioma, a gente já quer logo ver qual é o limite extremo daquilo lá, né? O cara, em vez de focar numa frase básica, ele já vai lá, ele abre um livro, já quero ver. Deixa eu ver se eu consigo ler. Deixa eu ver se eu consigo ler o livro. Nossa, que difícil, meu Deus do céu, nunca vou conseguir. E aí desiste. O intuito dessa aula... E eu sempre fico pensando, né, qual a melhor maneira de fazer o alemão entrar na cabeça de um aluno? Qual a melhor maneira de explicar o alemão para alguém? E aí eu tive essa ideia, tá? Eu vou explicar aqui, mas antes eu já vou te adiantando. Não tem como você ler um texto em alemão sem saber nada de alemão, tá? Você não consegue deduzir palavras. Não é igual ao espanhol. O espanhol você consegue ler, entender bastante coisa. O espanhol sim, já o italiano não. Mas não dá para fazer isso no alemão, tá? No inglês, quem tem um conhecimento básico, às vezes entende pelo menos o que estão falando ali no texto. Mas no alemão não, porque o alemão não tem tantas palavras transparentes, né? Palavras transparentes não é que são transparentes, são palavras que são parecidas com o português. A gente não tem muito isso no alemão, mas foi aí que eu tive essa ideia. Para quem está no básico, porque não sabe nada de alemão, e como que eu faço para facilitar a vida desse cara, para que ele estude o alemão com textos, tá? E que ele não ache a língua alemã tão difícil assim. Por isso que eu vou pegar um trecho desse texto e eu vou explicar aqui, vou ensinar você. Você agora eu tô falando com você que está no basicão total. Vou ensinar você a identificar os tipos de palavras no alemão. Substantivos, potenciais adjetivos, o que são verbos que estão ali no meio. Óbvio que se você está no básico, é difícil pegar isso logo de cara, tá? Tem muitas coisas ali para você aprender na sua jornada. Mas isso vai facilitar um pouco a sua vida, porque você vai, com base no que eu te ensinar aqui, criar um raciocínio para tratar cada uma das palavras da maneira correta,
e entender de repente da onde surgiu aquela palavra ali. Porque tem muita palavra no alemão que se origina de outra. Tem muito substantivo que se origina de um verbo. Tem muita palavra que nada mais é do que um verbo no passado, tá? Isso vai ser legal para você. E para o cara que está no nível avançado, o legal desta aula vai ser a aquisição de vocabulário, tá? Porque conforme eu for explicando aqui, né, cada uma dessas palavras do texto que eu já vou colocar na tela, eu vou colocando a tradução dela, tá? Nós vamos fazer assim, primeiro a gente vai extrair tudo que é substantivo dali, depois vai extrair tudo que é verbo, depois adjetivo, tá? Para quem tá no basicão, saber a diferença entre um verbo, um adjetivo, um substantivo num texto, mesmo que não saiba nada, mesmo que não saiba merda nenhuma de alemão, e um cara que está no avançado ganhe este vocabulário, tá? Até mesmo um cara que está no básico vai poder aprender, mas óbvio que quem está começando tem mais dificuldade em memorizar, tem toda aquela coisa, né? Mas então essa é uma aula que serve para basicão e serve para avançado e vai permitir que qualquer nível, né, de aluno tire muito proveito desta aula, tá? E eu fiquei pensando, né? Eu tive a ideia de fazer isso aqui, depois que eu fiquei pensando, como que eu posso facilitar ainda mais, né? Colocar isso aqui na cabeça da galera, tá? Então, vou colocar o texto na tela. É esse texto aqui, tá? Como vocês podem ver, é esse texto aqui, tá meio desorganizado o PDF. Eu não sei se eu vou ter espaço para colocar meu vídeo no cantinho. Provavelmente eu não tenha, tá legal? Provavelmente eu não tenho espaço, mas o texto é esse daqui, ó. O texto é esse daqui. Eu vou estudar até aqui, eu vou estudar esse trecho aqui com vocês, tá? Vou estudar esse trecho por completo. Não tem condição de estudar esse artigo por completo, porque é muita coisa. Tá, eu não quero fazer uma aula com mais de 1 hora, porque eu sei que pouquíssima gente fica mais de 1 hora aprendendo alemão, né? Estudando alemão aqui no YouTube. Aliás, pode ser que fique, né? Eu passei a dar um foco, uma atenção especial para o YouTube, porque o YouTube, normalmente quem está assistindo os vídeos aqui quer aprender o alemão para valer. Entra aqui procurando, né? Diferente do Instagram, que você entra lá para ver meme e tal. Ninguém vai ficar assistindo isso aqui no Instagram. Então vamos começar, tá? Vamos abrir aqui a minha lousa, também conhecida como bloco de notas, tá? Vamos encaixar ela bonitinha aqui para poder ficar legal na edição. O que acontece? Agora, você que é basicão, tá? No alemão, a gente tem tipos de palavras no alemão. A gente tem vários... agora encaixei pequenininho até lá a minha foto aqui, não tem problema. Minha foto não, meu vídeo. A gente tem vários tipos de palavras no alemão. Todo substantivo no alemão, todo substantivo no alemão vai começar com a primeira letra em maiúsculo, tá? Vai ser sempre em maiúsculo. Então vamos extrair todos os substantivos desse texto. Eu não consigo copiar esse PDF aqui, não está deixando copiar, então eu vou digitar, né? Quem disse que a minha vida é fácil? Abend, tá? Vamos grifar todos os substantivos aqui, ó. Acompanha comigo. Isso, exceto no começo da frase, né? Mas, ó, substantivo, 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 nome de pessoa, Willy Brandt, substantivo, nome de pessoa, Walter Schell, substantivo, substantivo, substantivo. Isso aqui são substantivos, tá? Significa que o resto não é palavra? É palavra, mas a gente já chega nelas. Vamos ver, continuando aqui. Substantivo, substantivo, nome de mês, né? Nome de mês nem conta, pô, é muito fácil. Substantivo, 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 nome de alguém, substantivo, 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 substantivo. Tá? O que é substantivo? É palavra, tá? Livro é substantivo, computador é substantivo, esqueci o nome agora disso aqui. Prateleirinha é substantivo, celular é substantivo. São nomes, tá? São palavras que descrevem nomes de coisas. Já verbos descrevem ações, adjetivos descrevem qualidades. Então, ó, a maioria, substantivo aqui é meio que 30%, tá? E vamos lá.
Vamos lá. Ó, substantivo. Nome dos caras. Substantivo. 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 Parará. Parará. Tudo isso aqui é substantivo, tá? Só que como esse documento não tá deixando eu copiar, vou ter que copiar na mão, né? Tem que copiar na mão mesmo, né? Pra fazer a aula ficar com 2 horas. Eu não vou copiar nome de mês, tá? Setembro, outubro, isso daí é meio que transparente, não tem necessidade. Mas Abend. E você copia comigo no seu caderno. Porque eu vou ter trabalho sozinho aqui não, velho. Você senta aí e estuda junto também. Tô copiando aqui, você copia no seu caderno, porque assim você aprende, tá? Pega uma caneta vermelha, uma cor que você goste, anota aí no seu caderno. Ou num documento de texto mesmo, usando uma cor diferente, tá? Mas eu prefiro a mão. Abend, noite. O próximo substantivo aqui, Bundestagswahl. Bundestagswahl. O que significa isso aqui? Bundestag em alemão é o parlamento alemão, tá? Wahl é eleições, e vem do verbo wählen, selecionar. Então isso aqui é eleições do parlamento, eleições, tá? Eleições, meio que eleições para presidente, tá legal? Eleições. Kanzlerkandidat, próximo substantivo. Kanzlerkandidat. Candidato a chanceler, tá? Kanzler em alemão é chanceler, Kandidat é candidato. Vorsitzend, tá? Óbvio que nesses substantivos, dependendo do que a gente tem no meio do texto, ocorrem algumas declinaçõezinhas, né? Declinações normalmente são as letras EN adicionadas à frente do substantivo. Mas a parte principal do substantivo, sem a declinação, é essa daqui. É presidente, Vorsitzend, tá? Este verbo aqui, essa palavra, esse substantivo, ele vem do verbo Vorsitzen, que é meio que presidir, de modo que sitzen significa sentar-se e vor à frente, é aquele que está sentado à frente, que está na liderança, que é o presidente, Vorsitzend, tá? Vorsitzend. Em seguida nós temos outro substantivo, Bildung, formação, criação, tá? De modo que todas as palavras no alemão terminadas com UNG, todas são do gênero feminino. Todas elas são do gênero feminino e se originaram de um verbo, tá? Quer descobrir qual o verbo? 99% das vezes você pega, tira o UNG, bota as letras EN. E um verbo em alemão, todo verbo em alemão vai começar com a letra minúscula, tá? Mesmo no meio do texto. Então temos bilden, formar, criar, compor, tá? Ele transformou, removeram o infinitivo dele, ó, colocaram o UNG, criaram a palavra formação, criação, tá? Então, o UNG no final é um substantivo que se origina de um verbo, tá? Aqui você aprende até mesmo a deduzir significado de palavras, cara. Você conhecer essa estrutura aqui, conhecer isso aqui vai facilitar a sua vida, tá? Coalizão. Nossa senhora, escreveu tudo errado, tá? Palavra meio parecida. Accent. Acentos, sotaques, tá? Depois, quando eu for dar a tradução aqui do texto, você vai ver uma tradução um pouco diferente, porque dependendo do contexto a gente adapta, tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, do primeiro parágrafo. Isso aqui é substantivo, tá? Isso aqui é substantivo. São palavras que descrevem nomes. E aí, em seguida, a gente tem, né? Monat. Mês. Outubro. Bundeskanzler é a mesma coisa que o Kanzler. Bundeskanzler é o chanceler da República da Alemanha, tá? O chanceler é meio que o presidente da Alemanha, tá? Bundeskanzler. Regierungserklärung. Nossa, que palavrão. Não, olha só. Regierungserklärung, que porcaria significa isso daqui. Aqui nós temos a palavra Regierung. Agora eu vou apagar aqui, ó. Você pode dar um pause nesta aula nesse exato momento para copiar isso no seu caderno, que eu vou apagar, tá? Porque a fila anda
Tem mais coisa para ver aqui. Regierungserklärung. Regierung significa governo, vem do verbo regieren, tá? Governar. O que acontece? Mais uma vez, removeram o infinitivo en e colocaram as letras UNG. Logo, nós temos um substantivo que se originou de um verbo. E aí, ele está junto com outro... com outro monstrinho desse aqui, ó. Erklären, tá? Que vem do verbo erklären. Significa esclarecer. Então, quando você tira o infinitivo en, coloca as letras UNG de esclarecer, você vai para esclarecimento ou declaração, uma declaração que esclarece algo. Ao juntar as duas, você tem declaração, esclarecimento do governo. Declaração do governo. Declaração do governo. Do governo. Agora, me diga se não é diferente você ler um texto em alemão, mesmo sabendo pouca coisa no alemão, mas conhecendo um pouco da estrutura da língua, da morfologia dela, de como uma palavra se transforma na outra, tá? Óbvio, você não precisa entender tudo de declinação, não precisa saber tudo de conjugação, dativo e genitivo, não importa. Você tendo vocabulário, palavras, você consegue se comunicar, tá? O resto é detalhe. Tem gente que trava aí tentando, porque o genitivo, porque eu não entendo não sei o que, e aí trava, cara, trava e não vai pra frente de jeito nenhum, tá? Mal, vez, não é mal de mal, é mal, o L no céu da boca, mal, vez, tá? Existent, existência, olha umas palavras mais fáceis aí, Staaten, estados, Staaten in Deutschland, estados na Alemanha, tá? Deutschland em alemão, isso aqui você tem que saber, cara, ó, se você não souber que Deutschland é Alemanha, cara, não vou nem falar nada, hein? Deutschland, Alemanha, tá? Pelo menos isso você tem que saber. Ausland, exterior, de modo que land é país, tá? Ó, land, país. Ausland, aus em alemão sempre vai se remeter a algo fora, que está saindo de um lugar que está no externo. Então, Ausland, exterior, tá? Logo, Deutschland é país alemão, porque Deutsch significa alemão. Você, ó, pronuncia assim, ó, Deutschland, tá? Deutschland, tá? Staaten, Beziehung, tá? Aqui tá no plural, porque tá no plural, tá com as letras en, mas a palavra principal é essa aqui, ó, relação, tá? Relação. Vem do verbo beziehen, relacionar, tá? Beziehen, relacionar. Então, Beziehung, quando tira o infinitivo, bota o ing, você tem relacionamento, um substantivo que se originou de um verbo. Saber disso num texto vai te poupar muito esforço, porque você já vai saber mais ou menos de qual verbo ir atrás para saber a palavra. Quando você aprende um verbo, por exemplo, você sabendo transformar ele num substantivo, você meio que multiplica o seu vocabulário. Eu falo disso na Semana do Alemão, ensino isso no meu curso, mas você multiplica, tá? Você faz a coisa de uma maneira mais inteligente. Você poupa esforço, tá legal? Você faz a coisa de uma maneira mais inteligente. Dá para aprender, dá para fazer tudo na vida de uma maneira mais inteligente. Inclusive gravar essa aula aqui de uma maneira mais inteligente, tá? Hoje eu gravo aula muito melhor do que eu gravava, por exemplo, tempos atrás, tá? O curso nosso hoje é melhor do que era na primeira turma, porque a gente vai atualizando, vai vendo o que funciona, o que não funciona vai tirando, vai colocando, vai recebendo feedback, então tudo na vida você vai adaptando. E aí, Art em alemão. Art em alemão nunca é arte, tá? Art em alemão é tipo, tá? Art. Então, mais uma relação aqui de glossário para você anotar no seu caderno. Anota tudo no seu caderno, tá? Porque agora eu vou apagar. Isso aqui é só substantivo, tá? São palavras, são nomes. E aí, a gente vem aqui embaixo, né? Regierung, a gente já viu. Betonung, Einbettung. Olha só palavrão terrível, né? Betonung vem do verbo betonen, que é enfatizar, tá? Logo, quando você remove o infinitivo, bota o ing, você tem ênfase, que enfatiza. Einbettung vem do verbo einbetten, que significa incorporar, tá? De modo que sempre quando você tem o ein na frente de um verbo,
você meio que está pegando um outro verbo e dando um outro sentido a ele, porque enquanto o aus sempre vai representar que algo está indo para fora, o ein é sempre para dentro. O ein ele conecta, o ein ele dá a entender que algo conecta, que vai para dentro, que liga, que acende, né, que recebe energia, tá legal? E o aus sempre desligado para fora, que tá perdendo energia. Então, já fica uma dica para você. E Einbettung, incorporação. Incorporação. Eu sei que é esquisito aprender um vocabulário aleatório, mas vai anotando tudo no seu caderno, porque depois que a gente repassar todo o texto aqui estudando o contexto em geral, vai ficar claro o que está no seu caderno aí, tá? Staaten... Cadê? Ixi, me perdi aqui, cara. Gemeinschaft. Tô enxergando muito mal, tá? Comunidade... Staaten... Comunidade de estados. Grupo de estados, tá? Grupo de estados. Staaten é estados e Gemeinschaft é comunidade, tá? Gemeinschaft, comunidade. Todas as palavras no alemão também terminadas com Schaft são do gênero feminino, tá? Já fica a dica aí. A galera apanha muito do... Se é artigo die, é der ou das, tá? O ideal é você aprender palavras com artigo definido, mas, sinceramente, você faz o que você pode, tá? Você faz o que você consegue. Conseguiu memorizar? Eu prefiro ensinar quem está no zero, absoluto, zero. Prefiro dar ênfase nisso aqui. Ó. Todas terminadas com ing é feminino. Todas terminadas com shaft é feminino, tá? E aí, e por aí vai, tá legal? Mas, assim, é difícil. No começo você vai trocar os artigos, não tem problema nenhum. Você pode até usar cores diferentes para eles, mas... com o tempo você vai pegando, tá? Não se preocupa muito com isso, não. Se você é um iniciante, Realitäten, realidades, Zweiter Weltkrieg, Segunda Guerra Mundial, tá? Segunda Welt, mundo, Krieg, guerra, tá? Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Aqui outro verbo, Entspannung, e tem uma outra palavra ali, Aussöhnung, tá? Opa! Essas palavras aqui também vêm de verbos, tá? Terminadas com UNG, se originaram de verbos. Então, esse aqui vem do verbo entspannen, esse aqui vem do verbo aussöhnen, tá? O que significa o verbo entspannen? Outra dica valiosíssima de verbos que eu vou dar para você. Entspannen, quando você tem um verbo começado com ent, o ent ele indica que o verbo, por exemplo, o verbo spannen no alemão é tensionar. Quando você coloca o ent na frente dele, você está invertendo o significado dele, removendo a tensão, tá? Entspannen é aliviar tensão, aliviar tensão, aliviar tensão, de modo que Entspannung é alívio de tensão. Aussöhnung significa pacificação, vem do verbo aussöhnen, pacificar, tá? Pacificar ou reconciliar, tá? Meio que pacificação, tá legal? Meio que pacificação, aussöhnen, tá? E Nachbarn significa vizinhos. E aí o que a gente tem, né? Isso aqui é em termos de substantivo, nomes, sempre vão começar em maiúsculo e são os substantivos que têm os artigos. Agora, vamos selecionar o que nós temos de adjetivo aqui no texto. O que é adjetivo? Adjetivo que descreve uma qualidade. Será que eu consigo... vou apagar aqui, hein? Porque eu não consigo grifar de outra cor, né? Deixa eu ver. Consigo grifar, mudar a cor do grifo? Não. Então, vamos selecionar o que é adjetivo. Adjetivo. Ó. Isso aqui pode ser um adjetivo, tá? Verbos no passado perfeito algumas vezes assumem sentido de adjetivo, mas acho que aqui não, nesse caso não. Isso aqui é um adjetivo, tá? Muitos adjetivos no alemão não existe muito uma regra para adjetivo, tá? Eu vou explicar aqui algumas que vai facilitar, mas tem adjetivos e adjetivos. Isso aqui é um adjetivo, sempre minúsculo no meio do texto, tá? Aqui você pode ver que eles terminam com SCH. Tá? Muitos adjetivos terminam com SCH, outros terminam com LICH, assim, ó.
Ich, lich, tá? Isso aqui é final de adjetivo. Outro adjetivo aqui, ó. Tarará, 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 tarará. Adjetivo, tá? Significa alemão. Parará, parará. Cadê? Outro adjetivo aqui. Cadê outro adjetivo? Adjetivo, ó, lich, termina com lich. Outro adjetivo, ó, politisch, tá? Ó, termina com SCH, tá? Tem um EN na frente, é porque tem declinação, tá? Mas tem, ó, um SCH aqui. Outro adjetivo, cadê outro adjetivo? Paraná, paraná, paraná. Isso aqui acho que não é adjetivo, não. Isso aqui é adjetivo, ostlich, tá legal? Então, o que a gente tem aqui? Tudo isso, isso aqui também é adjetivo, erst, tá? Später, não, später é meio que um advérbio. Tá? Então, agora eu vou, acho que agora convém, como a gente diminuiu bastante o nível de vocabulário, agora eu acho que eu vou anotar depois só os verbos na minha lousa, tá? Mas agora eu vou estudar o texto com você, depois explico os adjetivos, depois eu entro na parte dos verbos, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Es ist der Abend, é a noite des 28. Do dia 28 de setembro 1969, de 1969, aus der Bundestagswahl, das eleições presidenciais, ist die SPD, é o partido SPD da Alemanha, gestärkt hervorgegangen. Ele se sobressaiu de forma com grande vantagem, tá? Quando eu for chegar nos verbos, eu já explico o que é cada um desses verbos. Aliás, já vou explicando já. Porque aí já contextualiza. Tá? Aqui a gente tem os termos gestärkt, hervorgegangen, tá? Só que são verbos, tá? Ó. Lógico que é difícil falar para você, ensinar você a identificar verbos, né? Mas os verbos no passado perfeito eles às vezes podem assumir sentido de adjetivos, mas em geral, os verbos no passado perfeito ganham as letras GE, tá? Mas tem os verbos no alemão que se dividem, e aí o GE fica no meio da parte que vai para o final da frase e da parte que se conjugaria do verbo. Mas você que é um cara do basicão, não precisa se preocupar com isso agora. Gestärkt hervorgegangen é emergido com força, tá? Meio que se destacou-se muito, tá? De forma intensa, porque gestärkt é o passado do verbo stärken, que é fortalecer. Então ele emergiu fortalecido, ele saiu fortalecido, ele se destacou fortalecidamente não, destacou-se muito, tá? Então aqui são verbos no passado. E a Kanzlerkandidat, seu candidato a chanceler, está falando do partido, tá? O ia aqui é um pronome possessivo de terceira pessoa, feminino. Seu candidato a chanceler, Willy Brandt, wirbt telefonisch. Wirbt aqui é um verbo, tá? Muitos verbos, quando conjugados na terceira pessoa, terminam com a letra T, tá? Aqui no caso, wirbt é o verbo werben, que é meio que se anunciar, se pronunciar para alguém, conjugado na terceira pessoa, tá? Alguns verbos irregulares sofrem alterações no radical do verbo, que é aquela parte que vem antes do infinitivo. Aqui no caso ele ganhou a letra I no lugar da letra E, mas em geral, verbos regulares, eles perdem o infinitivo e ganham a letra T na conjugação da terceira pessoa, e você no texto vai ver muitas palavras verbos terminados só com T, ó. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um verbo na terceira pessoa. Isso aqui é um verbo na terceira pessoa, terminado só com T. Isso aqui é um verbo na terceira pessoa, um verbo na terceira pessoa, conjugado na terceira pessoa. Isso aqui é um verbo no passado perfeito, com G na frente, tá legal? Então, eu sei que não é tão simples, né? Mas saber de algumas coisas assim no começo pode facilitar um pouco sua vida nos estudos, até no seu estudo autodidata. Você cria um raciocínio lógico, você facilita a sua própria vida. Tá? Então ele wirbt telefonisch é um adjetivo que significa através do telefone, por linha telefônica, em conjunto, né, com o presidente do partido FPD, Walter Scheel.
ele fala por telefone, anuncia, né, sobre a formação, die Bildung, pela formação de tá, que é um caso genitivo, não vou entrar muito nesses casos aqui, a aula já está ficando extensa, de uma coalizão social liberal, eine sozialliberalen Koalition, die que auch também außenpolitisch, no ramo da política externa, neue Akzente, novos acentos, novos, como eu posso dizer, novos marcos, tá? Nesse contexto, setzen, colocar, setzen é colocar, e wird é o verbo werden, usado para formar o futuro, irá, tá? Então, de uma coalizão socioliberal, que o próprio artigo da palavra coalition, ela assume o significado de que na oração seguinte, que também no âmbito da política externa, novos rumos, novos marcos, estabelecer, colocar, irá, tá? Uma coalizão que irá fazer isso daqui. Ein Monat später, mês depois, später, né? Am 28. Oktober, no dia 28 de outubro de 1969, de 1969, fala, spricht, é o verbo sprechen, que nós temos o verbo sprechen, na terceira pessoa, spricht, fala, tá? Fala, sprechen, falar, tá? Outra dica valiosíssima, faz uma tabela de Excel, coloca todos os verbos que você vê em alemão nessa tabela, vai facilitar a sua vida, tá? Spricht, fala, ein deutscher Bundeskanzler, chanceler alemão, deutscher aqui é o adjetivo alemão, chanceler alemão, in seiner Regierungserklärung, em seu discurso de governo, zum ersten Mal, pela primeira vez, von der Existenz, da existência, zweier deutscher Staaten, de dois estados alemães. Willy Brandt diz, sagt, aqui nós temos o verbo sagen. O verbo sagen é um concorrente do verbo sprechen, tá? O verbo sprechen é falar, ó, sprechen, falar. Sagen é dizer, tá? Então, ó, falar e dizer. Tem dois verbos assim em português também, então o alemão também quer ter dois, né? Se tem dois verbos diferentes para uma mesma coisa no português, no alemão tem 5, tá? Sagt damals, damals naquela época, tá? Anota aí. Damals naquela época. Isso aqui é meio que... Acho que o nome disso aqui, se não me engano, é advérbio, tá? É um advérbio. Auch wenn, mesmo se, tá? O auch no começo da frase, ele assume às vezes o significado de mesmo, tá? Quando você vê o auch em alemão significa também. Mas se ele estiver junto com o wenn, já viu aquele cara que quando tá perto de outro ele muda o comportamento, né? Tem um cara que quando tá perto de um amigo muda o comportamento, é o caso desse cara aqui, ó. O auch sozinho ele significa também, na maioria das vezes. Mas quando ele tá do lado do wenn, auch wenn, ele passa a significar isso aqui, mesmo, tá? Mesmo se, porque o wenn é meio que um condicional, se. Auch wenn, mesmo se zwei Staaten, dois estados in Deutschland, na Alemanha, existirem, aqui é o verbo existir, existir, tá? Mesmo que existam dois estados na Alemanha, sie sind, eles são, doch, entonação na afirmação, füreinander, para o outro, para o outro, füreinander. Sempre quando você vê palavra terminada com einander, é que está acontecendo uma coisa com o outro, um com o outro. No caso, o für significa para um com o outro, um para o outro, tá? Füreinander nicht Ausland, né? Mesmo que existam dentro da Alemanha dois estados, eles não serão estrangeiros um para o outro. Seus relacionamentos, ihre Beziehungen, seus relacionamentos zueinander, uns com os outros, um para com o outro, können, podem, nur von besonderer Art sein. Existir, ser de maneira especial, podem ser um relacionamento especial. Né? Um país dividido no meio, como você sabe, a Alemanha era dividida no meio e aconteceu tudo o que aconteceu. Damit ist klar, com isso fica claro, o damit, no começo de frase,
significa com isso, tá? Damit ist klar. Com isso fica claro. Aqui, essa parte de verbos, você que está no basicão pode aproveitar anotando em seu caderno. Quanto mais contato você tiver com o alemão, mais você vai tender a absorver, mesmo que esqueça muita coisa. E para você que está no intermediário, no avançado, também é legal, porque você absorve bastante conteúdo, possivelmente novo. Tá? Die Regierung, o governo de Brandt, né, de Shell, erkennt, reconhece, unter Betonung der Einbettung, o que ele está dizendo aqui? Dando ênfase, tá? Unter significa sob. Sob Betonung, ênfase, sob a ênfase ou dando ênfase, com ênfase da incorporação, dando ênfase à incorporação, in die westliche Staatengemeinschaft, dando ênfase na incorporação na comunidade de estados do Oeste, tá? As realidades políticas, tá? Então eles reconhecem eles reconhecem a realidade política na comunidade dos estados do Oeste, dando ênfase na incorporação, tá? Wie sie, como elas, como eles, der Zweite Weltkrieg geschaffen hat, como a Segunda Guerra Mundial ter criado eles, tá? Porque o verbo geschaffen significa criado, é o verbo schaffen, criar no passado perfeito, geschaffen, tá? Então, o governo deles reconhecem, dando ênfase na incorporação nos estados, na comunidade de estados do leste, a realidade política, como a Segunda Guerra Mundial criou ela, e fazem um esforço, strebt, vem do verbo streben em alemão, esforçar-se, forçar, da mesma maneira, gleichvoll nach Entspannung, e se esforçam da mesma maneira, buscando o alívio de tensões e a pacificação com os estados do Oeste, tá? Com os estados do Leste, tá? Com os vizinhos do Leste. Com os vizinhos do Leste, que no caso seriam aí da Rússia, né? Os Estados Unidos veio pelo Oeste, vieram dos Estados Unidos para a Alemanha, e a Rússia veio pelo Leste, tá legal? De modo que westlich, em alemão, é aquele que vem do Oeste, e östlich é aquele que vem do Leste, tá legal? Eu sei que é um texto meio complicado, não espero que você vai entender todas essas frases aqui, não tem problema. O foco aqui é ajudar o cara que está no basicão a perder um pouco o medo, tá? A perder um pouco o medo da língua alemã, dar essa noção de diferença, para não parecer que é tudo igual, parecer que é tudo um monte de bicho de 7 cabeças, para a pessoa aprender a diferenciar tipos de palavras de um outro, aprender de repente criar a habilidade de reconhecer um verbo, uma palavra que se originou de um verbo, um adjetivo no meio de um texto. E para o cara que estava no nível mais avançado, ajudar aí a enriquecer um pouco mais o vocabulário. Se você gostou desse artigo aqui, ó, esse site aqui tem mais artigos assim, ó, www.kalenderblatt.de, tá? Ele tem muitos artigos assim, tem até o áudio desses artigos para baixar, mas são artigos bem difíceis e não tem explicação lá. É um site alemão, tá? Para alemães que querem ler artigos de coisas que aconteceram na data de hoje, tá? Então, você que está no nível avançado, isso aqui talvez ajude você a continuar os seus estudos aí, ganhar mais vocabulário, tá legal? Espero que vocês tenham gostado desta aula, espero que esta aula tenha te ajudado em alguma coisa, e a gente se vê na próxima aula aqui no canal, lembrando que ainda dá tempo de você se inscrever no nosso curso fechado de alemão. Um abraço, eu vou ficando por aqui, até a próxima!